Graças a Deus. Mais uma tarde, nós estamos aqui para conduzir a palavra que o Senhor tem nos dado a todas as pessoas que amam essa palavra. E nós pedimos ao Senhor para que Ele possa encabeçar cada pensamento, cada intenção que nós tenhamos diante dessa palavra. Irmãos, a semana passada nós ouvimos falar sobre a igreja e hoje nós vamos continuar falando que como nós podemos ter um procedimento que indica ser a igreja de Deus. Na semana passada, se os irmãos lembrarem bem, foi lido o versículo de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, que fala: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aqui tem alguns passos. Fomos chamados, não é isso que está fazendo? A igreja de Deus que está em Corinto. Bem, aos santificados em Cristo Jesus, chamados. Se nós consideramos que fomos chamados para a igreja, nós temos um passo, alguma coisa a fazer, invocar o nome do Senhor. E não é só um lugar, é em todo lugar, em toda a terra, nós precisamos de ser essas pessoas que invocam o nome do Senhor. Porque essa palavra tem nos chegado de tal maneira que nós precisamos de crescer em vida, avançar. Porque nós sabemos que quando nós chamamos por alguém, esse alguém nos ouve e procura entender o que nós queremos. Então hoje nós vamos procurar falar para os irmãos que essa origem da igreja, essa vontade de Deus, é que nos coloca numa esfera que podemos encontrar ou falar diretamente com Deus. Nos últimos mensagens que temos ouvido, nós sabemos que a volta do Senhor é iminente. Está para voltar. Mas Ele ainda não voltou, porque parece que o nosso convite ainda não foi tão forte. Ou nós não ganhamos tanta realidade nesse convite para que Ele se aproxime de nós. Vamos buscar na Sua palavra como é este viver que o Senhor espera de cada um de nós. Vamos lá. A palavra, quando ela começou? Quando começou a se invocar o nome do Senhor? O homem teve uma queda, e essa queda jogou o homem num vazio, que ele percebeu, ele lá na origem, ele percebeu que a sua situação ficou delicada, e que ele, sem Deus, ele não seria nada. Por isso que fala em Gênesis 4, 26, que daí se começou a invocar o nome do Senhor. De lá começou a invocar o nome do Senhor. Mas veja só, Deus estava junto com o homem no jardim, e Deus expulsou o homem de lá, e ele precisou, para encontrar com Deus, chamar por Deus, para ser ouvido, para Deus aproximar-se dele. Bom, então agora, a partir dessa situação, os homens começaram a chamar pelo Senhor em todas as situações, como veremos adiante. Nos nossos dias, após Jesus morrer e ressuscitar, a nossa jornada foi mudada, irmãos. Ela mudou a nossa maneira de relacionar com Deus. O Senhor está conduzindo cada um de nós à vitória. Como é isso? Deu-nos o seu nome, Ele deu o nome dele para nós, para que através desse nome nós sejamos guardados. Então, naquele tempo, eles invocavam o nome que nós às vezes não sabemos pronunciar, Jeová, Yahvé, Senhor. E agora nós temos um nome. Qual o nome? Jesus. O que significa essa palavra Jesus? Salvação de Jeová. Então, a palavra de salvação chegou a nós através de Jesus.
Por isso que em João, capítulo 17, versículo 11, fala que o Pai deu o nome dele para o Filho, para que nós sejamos guardados nesse nome. Então, esse nome está acima de todos os outros nomes. Não há salvação em nenhum lugar. Então, não tem caminho para nós fora de Jesus. Esse nome é o único nome que nós possamos ser salvos por ele. Sabemos que Deus sempre esteve relacionando com o homem, restringindo com a lei tudo seu. Comportamento que conduzia fora do falar de Deus. Então Deus criou uma lei para restringir o homem, para ele não fazer o que ele queria, para ele fazer da maneira que Deus esperava que ele fizesse. Não é isso? Nos nossos dias, o homem quer servir a Deus da maneira dele. Ele acha, não, Deus falou e eu vou... Aí ele mistura o que era lei com a palavra, com o próprio Jesus falando, e faz aquela coisa e fala, e eu estou servindo a Deus que eu estou fazendo isso. Na verdade, irmão, a lei foi para restringir o homem. Hoje o Senhor mudou a maneira de ser. Ele colocou a pessoa dele em nós, que quando você fizer alguma coisa que não condiz com a vontade de Deus, você vai sentir exatamente que aquilo Deus não está aprovando. Se você for um teimosinho ou um teimosão, você vai continuar fazendo e vai encontrar um resultado bem desagradável adiante. Por isso que nós precisamos de ser tais pessoas que seja restringido também pelo Espírito de Deus que foi colocado em nós. Sempre que o homem chamava por Deus, era atendido, ou seja, o homem invocava a Deus e Deus o socorria. Ao fazer coisas em nome do Senhor, o resultado era favorável àquele que fazia as coisas. Exemplos, nós temos Davi. Davi foi encontrar com aquele gigante, né? Quando ele foi encontrar, ele foi em nome do Deus de Israel. Ele foi em nome do Deus de Israel. Se nós lembrarmos outro exemplo, Gedeão. Gedeão, quando ele venceu aquela batalha, ele falou assim, aí pela espada do Senhor. Quer dizer, então ele colocou que o Senhor é que estava conduzindo. O Senhor é que estava levando eles naquela direção. E isso mostra que sem o Senhor, ninguém fazia nada. E sem o Senhor, não havia vitória, não havia consentimento, nem maneira de Deus trabalhar nas pessoas. Então, lá no Velho Testamento já havia isso. Daniel também, ele quando foi para a cova dos leões, ele falou, o Senhor é que vai fazer as coisas, eu não tenho condição de atrapalhar o leão a me devorar lá na fornalha. Aqueles amigos de Daniel também foi jogado, ele falou, se Deus quiser, ele tem condição de me salvar. Ele falou, eu quero ver esse Deus que vai salvar você. Então, tudo que eles colocavam em nome de Deus, Deus servia a eles naquele momento. Senhor Jesus. Então, isso mostra que Deus havia um compromisso com o nome dele e com as pessoas que dependiam dele. E não somente esse exemplo, existem vários exemplos. Mas a nossa situação hoje é uma situação bem diferente, muito diferenciada daquele povo que vivia no Velho Testamento. Hoje, o Senhor, nós podemos buscar em toda a palavra, nós vamos entender que Deus colocou o nome dele aqui para nós, e isso já tinha sido profetizado no Velho Testamento, que ele ia arranjar um jeito de ele salvar o homem. Mas não é salvar o homem de uma situação, salvar o homem de um momento, salvar o homem de uma coisa onde o nome dele estava junto. É uma salvação eterna, que ele queria colocar isso no homem. Por isso que quando nós lemos no Novo Testamento, em Atos capítulo 2, versículo 21, o Pedro chegou a dizer, olha, Joel profetizou que acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Aí nós perguntamos assim, você já percebeu que não é fácil invocar o nome do Senhor? Você que às vezes teve algumas oportunidades de falar, eu creio em Deus, eu amo a Deus e tal, mas você já percebeu que invocar o nome do Senhor é algo tão sublime, tão forte, que muda a sua história? Que muda seu sentimento, muda a sua estrutura espiritual, e ela atinge a sua alma, atinge o seu corpo físico, existe cura por causa do nome do Senhor? Nós às vezes não entendemos isso, ou não queremos abrir a nossa boca, confessar o Senhor e invocar o nome dEle. Então aparece texto, um contexto na história do invocar o nome do Senhor. Uma profecia de Joel que se concretizava dentro no sentido, né, do Novo Testamento. Então, diante desses apanhados que nós fizemos, nós vamos avançar para mostrar que invocar o nome do Senhor no Velho Testamento, o Velho Testamento não disse que as pessoas que invocavam o nome do Senhor foi salva. Eu não vi. Foi salva nesse sentido que nós falamos, que foi profetizado em Joel. Qual as pessoas que foram orientadas quando eles invocavam o nome do Senhor? Moisés, quando ele chegou na beirada do Mar Vermelho, ele chamou pelo Senhor e o Senhor direcionou ele. Moisés, por que você clama a mim? Para o povo que marcha, toca no mar. Moisés fez isso. Se nós olharmos a Bíblia, nós precisamos de ler alguns versículos para nós nos inteirarmos disso e não falar que eu estou até memorizando, mas eu gostaria que nós lêssemos. Em Gênesis mesmo, capítulo 8, aliás, 8 não, capítulo 12, versículo 8. Senhor Jesus. Passando dali, o monte do Oriente a Betel, ao Oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao Ocidente, e aí ao Oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Só isso, falou mais nada. Ele invocou o seu nome. Aí depois ele foi fazer as coisas dele. Isso foi Abraão. Quando nós chegamos no capítulo 25, versículo 26, versículo 25. Ele tem uma outra passagem que já não foi o Abraão, mas quem foi aqui? Então, levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaque abriram ali um poço. Veja só, aqui ele está falando que Isaque levantou uma tenda, levantou um altar e invocou o nome do Senhor. Lá Abraão também tinha feito isso. Levantou um altar e invocou o nome do Senhor. Quer dizer, ele invocou mostrando para Deus que ele reconhecia que Deus era com ele. Amém? E em Deuteronômio capítulo 4, vamos andando, né, irmão? Vamos caminhando. Em Deuteronômio capítulo 4, versículo 7. Pois, que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o... peraí, vamos lá. Pois, que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Então, deuses já existia, deuses que eram cultuados, mas o Deus que era invocado e se achegava era o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. E ele perguntou, que nação há? Que povo que existe que tem esse privilégio de ter um Deus tão chegado quando chama por ele? Ó Senhor Jesus, nós sabemos, irmão, que essa situação é uma situação de um Deus que socorre aqueles que invocam ele, aqueles que chamavam por ele.
mas não está dizendo que ele foi salvo espiritualmente, salvo, aqui falou que Deus socorreu ele. Em Jó, capítulo 12, aqui é interessante esse quadro, que o Jó fala algo que às vezes nós temos dificuldade de invocar o nome do Senhor, porque nós temos vergonha, e se você tem vergonha do Senhor, Ele também vai se envergonhar de você. Então, no capítulo 12 de Jó, versículo 4, ele fala assim: eu sou irrisão para os meus amigos, eu que invocava a Deus, e ele me respondia. O justo e o reto servem de irrisão. Quer dizer, essa palavra dá a entender que é de piadas, de brincadeiras. Hoje em dia, quando você invoca o Senhor, alguém pergunta: você está doente? Você está passando mal? O que você tem? Então, isso aqui mostra que essa atitude de Jó, ele se tornava como se fosse uma brincadeira para as pessoas. Vamos ler de novo. Eu sou irrisão para os meus amigos. Para os meus amigos. Eu que invocava a Deus, e ele me respondia. O justo e o reto servem de irrisão. Você já fez isso? Já aconteceu isso com você alguma vez? Servir de irrisão para os outros? Segundo Samuel, vamos prosseguindo. Capítulo 22. Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor. Capítulo 22, o versículos 4 e 7. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Aqui, salvo dos inimigos. E serei salvo. Você lembra que nós lembramos o versículo lá em Atos, capítulo 2, versículo 21? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas não é salvo de inimigo, não. Olha bem, vamos ler de novo. Invoco o Senhor e digno de ser louvado. E serei salvo dos meus inimigos. Aí, no versículo 5, ele fala... no versículo 7. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Clamei a meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz. E o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Vocês percebem, irmão, que esse invocar aqui é um invocar que dá uma realidade num momento de aflição, de necessidade que nós temos do Senhor. Isso mostra que o Senhor, ele acompanhava o povo, ele ajudava as pessoas, ele andava junto com as pessoas que chamavam por ele. Olha que situação. E hoje nós precisamos ser tais pessoas que chamam pelo Senhor para receber salvação. Porque isso aqui ajudou muitos, mas nem todos tiveram isso que nós temos hoje. E agora vamos continuar. Reis, 1 Reis 18. Isso é para nós termos uma sequência, irmão, de ganhar uma realidade no invocar, e depois nós vamos ver a outra realidade que nós precisamos de vivenciá-las nos nossos dias. 1 Reis, capítulo 18, versículo... Ó Senhor Jesus, amém. Versículo 24. Então, invocai o nome do Senhor Deus
e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse, é boa essa palavra. Olha bem, as pessoas criam em deuses. Isso aqui está falando do caso de Elias, quando ele foi contender com aqueles profetas de Baal. Ele falou, quando eu invocar, as pessoas vão fazer o seguinte. Então, invocai. Bom, vocês estão achando que vocês têm Deus? Vocês estão cocheando de um lado para o outro, acham que é Deus? O Deus de vocês é que é Deus? Aí ele falou assim, então invocai o nome do vosso Deus. E eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse, é boa essa palavra. Até nesse momento as pessoas pensavam que o Deus deles ia atendê-los. Mas nós lemos lá atrás que a nação, ela tem um privilégio de ter um Deus que se achega a eles quando ele é invocado. Irmãos, invocar o nome do Senhor é algo que transcende o nosso entendimento, vai além daquilo que nós pensamos ou que nós entendemos até. Então aqui mostra que essa situação era uma situação de vida ou morte. Se o Deus deles fizesse pegar fogo naquele holocausto, depois os irmãos leem esse capítulo todo, vocês vão entender, o capítulo 18 de 1 Reis. Se o Deus deles tivesse feito pegar fogo, os deuses seriam engrandecidos. E o nosso Deus, que nós cremos, e o Deus que Elias cria nele, seria desmerecido. Mas Deus é um Deus que responde àqueles que clamam por ele. Então ali, nós vemos que ele chamou, e nós sabemos o final da história, né? Ó Senhor Jesus, eu não vou falar o final da história, porque o tempo é curto, mas vocês leem depois. Amém? E também tem mais. 2 Reis 5:11. Aqui ele fala assim, Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Veja, o que Naamã pensou? Naamã pensou o seguinte, eu não preciso fazer nada. Ele chega lá, o Eliseu vai pegar a mão dele, vai invocar o Deus dele, ele vai me curar. Eu não preciso fazer nada. Eu não preciso crer em nada. Os outros fazem tudo para mim. Eu vou atrás de alguém que resolve o meu problema. Eu vou atrás de alguém que ele vai resolver. Ele que clame o Deus dele lá, mas o meu problema é ser curado. Naamã pensava assim. Não é a ideia de Naamã? Naamã era um leproso. Aí quando ele chegou lá, o Eliseu falou, vai lá e banha 7 vezes no Rio Jordão. Mas ele saiu irado, que ele achou que isso era uma mão de obra que ele ia ter. Saiu descrente. O comandante dele que falou com ele, não, faz isso. Se ele pedisse outra coisa, você não faria? Então faz isso. Aí ele foi, mergulhou no rio 7 vezes e saiu curado. Nós, irmãos, às vezes somos esse tipo de pessoas que queremos que Deus faça as coisas para nós, mas nós não queremos fazer nada para o Senhor. Louvado seja o Senhor, irmão. O Senhor tem colocado isso em nós. Nós hoje precisamos nos dar para o Senhor, para que Ele possa nos usar e Ele ser glorificado em cada um de nós, que Ele criou e fez e deu a vida para nós. Louvado seja o Senhor. Criamos, irmão. Prossigamos
em crer no Senhor. Então agora vamos... não, tem mais um versículo que eu gostaria de ler com os irmãos aqui, que está em... acho que é Lamentações, deixa eu ver se é isso mesmo. Lamentações... não é Lamentações, não. Bom, vamos deixar. Depois tem Lamentações, isso mesmo. 3:5:5. Da mais profunda cova, invoquei o Senhor e Ele me ouviu, me socorreu. Então, isso é Jeremias, escrevendo, Lamentações de Jeremias. Ele falou assim, ó, da mais profunda, quer dizer, veja só, Deus foi lá, socorreu ele, mas ele estava na mais profunda cova. São situações momentâneas. Agora vamos caminhar para o Novo Testamento. A promessa de salvação para o reino também foi apresentada no Novo Testamento. Veja só, irmão. No Velho Testamento, Joel disse, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sofonias também disse que haveria um povo que invocaria o nome do Senhor. Zacarias 13:9. Jesus disse que há a necessidade de nascer de novo. Opa! Então aquele pessoal do Velho Testamento nasceu de novo? Não. Jesus disse, quem nascer de novo verá o reino de Deus. Mas quem nascer da água e do Espírito entrará no reino. Se não nascer, não entra. Então mostra, irmão, que há uma mudança nessa questão de... O Joel profetizou. É melhor a gente ler lá em Joel, para a gente pegar a linha correta desses versículos. Joel capítulo 2. Senhor Jesus. Joel capítulo 2, versículo 32. Ele fala assim, e acontecerá, Roberto, não aconteceu, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. O Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, que deles que o Senhor chamar. Veja só, aqui está mostrando que havia uma promessa de Deus para salvação das pessoas. Então, o que acontece? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos ver mais um outro profeta que falou a respeito disso. Senhor Jesus. Sofonias, são 3, versículo 9. Então darei, o Senhor não deu, olha bem, darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Então, darei, ele não deu, darei, quer dizer, tudo promessas futuras. Vamos ler mais um, Zacarias. Vamos adiantando, irmão, porque isso aí nós precisamos de ganhar essa realidade. Zacarias, capítulo 13, versículo 9. Farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei, como se purifica a prata, e o provarei como se prova o ouro. Ela invocará, não invocou, o meu nome, e eu a ouvirei, direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Então, há situações que nós vemos que é algo futuro. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós precisamos de ver que o próprio Senhor falou que haveria uma mudança na maneira dele agir com o povo, porque aquilo que havia antes não havia acontecido, não era uma salvação completa. Agora o Senhor vem e fala dessa maneira.
em 2 Timóteo, mostra que nós devemos ter um comportamento diferenciado, seguir junto com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Em Romanos, em Atos, 4:12, fala que não há salvação em nenhum outro nome. Senhor Jesus, eu preciso ler isso aqui para os irmãos. Ó Senhor Jesus. No capítulo 4, versículo 12, o Pedro, num discurso, ele falou assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Isso mostra que Jesus veio, deu aquele nome para que todos nós recebamos salvação nele, por ele, com ele. Em Romanos, capítulo 10, versículo 12, ele fala que ele é rico, Deus é Deus de todo mundo. Ninguém fala, não, eu não tenho Deus. Tem Deus. Deus é Deus de todos. Mas ele é rico somente para os que invoca. Só se você invocar o nome do Senhor, você vai receber as riquezas que Deus tem para dar. E você é essa pessoa. Então vamos ser assim. Precisamos de invocar o nome do Senhor. Essa é a maneira, é a condição, é o procedimento que indica ser a igreja de Deus. O que ela faz? Invoca o nome do Senhor. Se você não invoca o nome do Senhor, você está, como disse, andando na beirada da estrada. Mas quando você entra, você entrou no caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então mostra que Deus tem esse propósito. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E Romanos fala também que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O maior benefício de invocar o nome do Senhor é receber por esse nome a salvação, quando somos chamados em nosso espírito. Além disso, traz a riqueza que Deus tem para nós. Isso está escrito em Efésios, a partir do versículo 8. Ele fala da seguinte maneira: a mim, o menor de todos os santos, me foi dado essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos. Olha, desde os séculos ocultos. Não era claro isso para as pessoas. Em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados, potestades, nos lugares celestiais. Então, irmão, graças a Deus, Deus colocou nós nessa situação para Ele mostrar toda a vontade dEle para nós. Não sejamos negligentes quanto ao falar do Senhor. Nos nossos dias, esse aviso tem no Velho Testamento também. Se nós entendermos um pouquinho o que tem no Velho Testamento, nós precisamos de observar que lá o Senhor já advertia todos nós por um motivo. Lá em Provérbios, capítulo 1. Eu vou ler rápido, irmão, porque eu quero terminar rápido também. Tá bom? Oh, Senhor. Mas depois os irmãos leem com mais profundidade, com mais meditação. A partir do verso 20. Grita na rua a sabedoria. O que é a sabedoria? Sabedoria é o próprio Cristo. Nas praças, levanta a voz. Do alto dos muros, clama à entrada da porta das cidades. Profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade, e vós, escarnecedores, lá o Jó falou que era irrisão, né? Escarnecedores, o escárnio,
e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu. Derramarei copiosamente o meu Espírito. Ó Senhor, e vós fareis saber a minha palavra. É o que o Senhor está fazendo hoje, irmãos. Não sejamos distraídos. O Senhor está falando, farei conhecedor da minha palavra. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem entendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei de vós, na vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror, como a tempestade, e vindo a vossa perdição, como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Vamos pensar, irmão, que hoje nós estamos vivendo essa época. Aperto e angústia. Todo lado tem problema. Você vai sair na rua, tem máscara. Tem ameaça de morte. Todo lado você tem ameaça. Então me invocarão. Nesse momento nós vamos clamar para Deus. Vamos. Mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Opa, Senhor, tem misericórdia de nós, nos leva a aceitar toda a sua palavra. Nós, às vezes, não aceitamos a palavra do Senhor, mas queremos que Deus venha nos ajudar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão o fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Então eu faço, eu quero, eu vou me fartar disso. Os nécios são mortos por seu desvio, e os loucos, a sua impressão de bem-estar, os leva à perdição. Olha, irmão, muitos de nós possamos estar entrando nisso, depois de tanta complicação que tem havido no Brasil nesses últimos dias. Nós precisamos de ser salvos dessas situações. Aí ele fala no versículo 33, mas o que me der ouvido habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Irmão, esse é o destino daquelas pessoas que ouvem o Senhor, invocam o seu nome e ganham tamanha realidade na sua palavra. Vamos ser tais pessoas, não vamos ser distraídos por nada que tenha acontecido. Sabemos de tudo, mas o mais importante é saber que nós temos um Deus que cuida de cada um de nós. Senhor Jesus, agora nós precisamos de ver o seguinte, Apocalipse, capítulo 16, tem 2 versículos que eu gostaria de ler para vocês. É o final, vou terminar aqui, viu, irmão? Falando esses 2 versículos, eu estou encerrando. Mas para vocês perceberem, para nós perceberem, que Deus é aquele que Ele fez tudo para o homem, tem feito tudo por nós, e às vezes nós ainda desprezamos. Precisamos abrir os nossos olhos para chegar a esse ponto, para não chegar a esse ponto. Aqui mostra que o Senhor já está julgando as pessoas que não querem saber do Senhor. Então, no versículo 9, ele diz assim, com efeito, os homens se queimaram, isso é as pragas que Deus jogou em Apocalipse, se queimaram com um intenso calor e blasfemavam o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram das suas, nem deram para lhe darem glória, nem se arrependeram para lhe darem glória. O que eles não fizeram aqui? Não se arrependeram. Quem não se arrepende e deixa, não alcança a misericórdia. No 11, outro grupo fala assim, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias. Olha o que nós lemos lá em Provérbios. Angústias das úlceras
que sofriam e não se arrependeram de suas obras. Irmão, chegou uma época agora que nós precisamos de, primeira coisa, nos arrepender até do que nós falamos, do que nós pensamos, da maneira que nós agimos, e invocar: Senhor, me perdoa, me direciona para a Tua palavra, para que nós possamos ser úteis ao Senhor, principalmente nesses últimos dias que precedem a volta do Senhor. Louvado seja o Senhor. O Senhor seja com cada um de nós, irmão, nessa tarde. Amém?